Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza. Estamos neste ano, durante todo o ano de 2019, vamos estudar a vida de Jesus, vamos mergulhar num único tema: Jesus. Jesus. Algumas pessoas vibraram com isso, mas teve gente que disse assim: mas o ano todo falando de Jesus? É essa a reação que eu tive, Marquinhos. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre Jesus. Então abra sua Bíblia, nós vamos falar sobre Jesus. E que deste púlpito nunca saia nenhuma outra palavra a não ser o nome de Jesus, amém? Então vamos estudar sobre Jesus. Apocalipse capítulo 2. E o primeiro capítulo de Apocalipse, ele traz para a gente João na ilha de Patmos, provavelmente já com o seu corpo deformado, porque foi jogado em um óleo fervente, havia sido todo deformado, com queimaduras, sofrimento, dor. Muitos cristãos sendo já mortos nessa época, perseguidos, maltratados, muitos vítimas de palavras mentirosas e por isso condenados à morte, à tortura. João então escreve o Apocalipse. Apocalipse, vamos lembrar aqui, não é apenas o livro de Apocalipse. Havia uma literatura chamada literatura apocalíptica, ok? É um estilo literário, assim como você tem romance, assim como você tem ficção, assim como você tem alguns outros estilos literários, você tem um estilo literário chamado Apocalipse. Por isso, se você olhar, por exemplo, a segunda parte do livro de Daniel, Daniel capítulo 7 ao 12, lá no Velho Testamento, é uma literatura apocalíptica. Você vai ver os símbolos apocalípticos ali. Se você olha, por exemplo, Mateus capítulo 24, o sermão profético, vai ter alguns itens apocalípticos ali. Paulo, apóstolo, também vai usar um pouco da literatura apocalíptica em alguns momentos. Mas João, que escreveu o Evangelho, as 3 cartas, e aí você tem um grupo de escritos que a gente chama de literatura joanina. Um desses livros, então, é o Apocalipse de João. Então, por isso que a gente fala Apocalipse de João, porque foi aquilo que João escreveu usando a literatura apocalíptica para falar aos cristãos que estavam sendo perseguidos sobre a esperança de Deus, ok? Um dos meus projetos, meus sonhos, era falar e fazer uma série de mensagens baseada nas 7 igrejas do Apocalipse. E isso, nesse tempo que eu estou aqui, eu não consegui fazer essa série. E juntando agora o momento onde nós vamos falar sobre Jesus, eu aproveitei para fazer então essa série que nós começamos hoje. E aí hoje à noite, domingo que vem de manhã, domingo que vem à noite, a gente vai fazer uma sequência. Serão 7 sermões falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E aí aproveitando para entender que quem está ditando essas cartas para João é o próprio Jesus. Porque João, quando ouve uma voz que vem por trás, ele olha e ele diz que vê alguém passando entre os candelabros. Ele começa a usar a literatura apocalíptica, e esse era parecido com o Filho do Homem. A mesma expressão que é usada lá em Daniel, o Filho do Homem. É essa expressão que se torna uma espécie de sinônimo de Messias, ou seja, Jesus. Jesus está ditando essas palavras, Jesus está falando essas palavras. Enquanto formos ler agora então o texto, lembra, é Jesus que está falando isso. Então vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7, e vamos nesta primeira igreja, que é a igreja em Éfeso. Diz assim o texto bíblico: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que aqueles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor.
lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado, porque a Tua palavra tem todo o poder e toda a autoridade em nossas vidas. E que, ó Deus, nesta manhã ouçamos claramente a voz do Senhor diretamente ao nosso coração. Oramos aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Gostaria de falar, baseado na igreja em Éfeso, ou na carta à igreja em Éfeso, sobre o tema sobrevivente. Sobrevivente. Estamos na primeira semana de 2019, na verdade a primeira semana quebrada já passou e entramos hoje na primeira que será a semana inteira, né, de 2019. Muitas pessoas que tiveram recessos aí de final de ano e ano novo nas empresas, estarão muitos voltando amanhã ao trabalho, alguns já voltaram, mas muitos estarão voltando, alguns que saíram de férias estão voltando, outros vão sair de férias, outros que não saíram e nem vão sair de férias, porque não vai dar nesse momento. Enfim, nós estamos nesse tempo de muitas expectativas. Temos expectativas porque há um ano novo, temos expectativas porque há trabalho pela frente, temos expectativas porque há necessidades claras pela frente, pelas quais vamos passar, questões que teremos que enfrentar, querendo ou não querendo, passaremos e enfrentaremos, e pela fé seremos vencedores. O Senhor é aquele que cuida da gente, que nos dá capacidade. A grande pergunta é: como é que está o nosso coração para isso? Como é que está o nosso coração para enfrentar tudo isso? Como é que está o nosso coração? Estamos preparados? O nosso coração está preparado para servir? O nosso coração está sendo um coração de servo para esse ano? Vamos ter muitos momentos para celebrar os momentos com Deus, as celebrações, os encontros com o Senhor, nosso momento de oração, de leitura da palavra, nossa intimidade na oração com Deus. Desenvolva esse tempo, escolha um lugar, escolha um horário, um local, na sua casa, em algum lugar que seja, para que você tenha esse tempo, nem que seja 10 minutos por dia. Parece que é pouco, mas começa com 10, porque às vezes o inimigo do bom é o ótimo. A gente quer orar 1 hora por dia, mas não ora 10. Aí a gente nem ora 1, nem ora 10. Então começa com 10, né? Começa com 10 minutos. Uma receita que a gente aprende e a gente dá muito para pessoas que vivem viajando, executivos e tudo mais, é o seguinte: 10 minutos por dia com Deus. Como é que é isso? Você vai tirar aí 2 minutos ou 3 para que você possa ler um versículo da Bíblia. E você vai ler e reler e reler. Em 3 minutos, um versículo você lê pelo menos aí umas 5, 6 vezes, bem devagar, entendendo ali o texto. Nos próximos 2 minutos, você vai extrair um princípio que você aprende naquele versículo bíblico para a sua vida. Um princípio. E nos próximos 5 minutos, você vai pensar e orar como eu posso aplicar esse um princípio nesse dia. Entende isso? Coisa prática. Porque não adianta a gente falar assim: eu conheço a Bíblia toda decorada, de ponta a ponta, eu sei a Bíblia em hebraico, aramaico, grego, eu sei recitar qualquer versículo em qualquer língua que você me disser, eu sei achar o texto, eu sou quase que uma chave bíblica, porque eu sei fazer os cruzamentos, eu entendo, eu sei. Mas muitas vezes nós sabemos, mas às vezes os princípios nós não estamos vivendo. Então, coisas pequenas às vezes. Então vamos colocar isso em prática. Nós certamente teremos aí tempo para o agir de Deus em nossa vida e para nós agirmos conforme a vontade de Deus. Reconheça a sua fragilidade. Eu tenho tentado reconhecer as minhas. Não é fácil não é fácil a gente dizer assim: nisso eu sou fraco, nisso eu sou forte. Porque quando a gente acha que é forte em alguma coisa, a gente não diz ou não reconhece, porque a gente fica com uma falsa modéstia, uma hipocrisia, né? Dizendo: que é isso, que é isso, que é isso. E quando a gente é fraco em alguma coisa, aí a gente quer tirar o foco, ou para outra pessoa, ou para outra situação, porque a gente não quer reconhecer a fraqueza que nós temos. Mas aquele que está diante de Deus, ele reconhece quem ele é, as suas fraquezas,
mas também as suas virtudes. Então esse é um tempo interessante de colocarmos diante de Deus a nossa vida aberta. Deus conhece a gente, Deus sabe quem é cada um. Eu quero então nesse tempo fazer essa série de mensagens, começando hoje em Éfeso, hoje à noite em Esmirna, depois, semana que vem, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A grande pergunta é que, por que essas igrejas? Por quê? O que essas igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, né? O que essas igrejas, há 2 milênios atrás, essas escritas de João, ditadas por Jesus para aquelas igrejas, há 2000 anos atrás, o que isso ainda tem a ver com a gente hoje? Então serão 7 mensagens, começando agora, com alguns princípios que nós vamos extrair desse texto. Talvez uma coisa importante, que é uma peculiaridade de Apocalipse, de João, que é diferente de outros apocalipses, é que a maioria das literaturas apocalípticas, elas eram literaturas pessimistas. João, no entanto, ele vai escrever um apocalipse que a sua perspectiva é otimista. Aquilo que acabaria em destruição para João acaba em redenção. Aquilo que acaba para João é um recomeço. Então percebe que há diferenças. João ele vai na verdade não apenas usar aqui, é claro que preponderantemente ele vai usar a literatura apocalíptica, mas ele vai usar também 2 outros estilos literários junto. Talvez seja o único livro na Bíblia que nós temos 3 estilos literários misturados. Nós temos o Apocalipse, obviamente, nós temos o estilo literário que é a epístola, ou as cartas, tanto é que ele vai escrever cartas às igrejas, e há um destinatário, há um remetente, há um conteúdo, todo um trabalho sendo feito, e ele também vai ter um toque de profecia, que é outro estilo literário que nós encontramos mais no Antigo Testamento, mas que também temos no Novo Testamento. Então ele vai misturar carta, ou epístola, profecia e Apocalipse. E nessa mistura traz para a gente alguns entendimentos importantes, algumas coisas importantes. Então, o que nós aprendemos aqui? Cada uma das cartas, e são coisas comuns às 7 igrejas, são escritas ao anjo da igreja. Jesus está escrevendo ao anjo da igreja. Muito já se estudou sobre isso, e é um ponto praticamente pacífico, que o anjo da igreja era aquele que liderava espiritualmente a igreja. Por isso, muitas vezes se fala que o pastor é o anjo da igreja, nesse sentido específico, porque anjo significa mensageiro. Então, aquele que traz a mensagem da parte de Deus é o anjo de Deus. Por isso, essa ideia de que Jesus está falando primariamente ao pastor da igreja. Ok? É ele o responsável de levar à igreja a mensagem que vem de Deus para ele. Por isso, essa é uma questão comum em todas as 7 cartas. A outra questão é que, em cada caso aqui, o Senhor Jesus, ele se apresenta com uma identificação especial e adequada para as necessidades daquela igreja. É Jesus que se apresenta, quem se apresenta para a igreja. Eu sou isso. Eu sou aquele que, eu sou aquele que veio, eu sou aquele que está, eu sou esse. É Jesus que se apresenta, e de acordo com a necessidade de cada um. Para a gente entender que cada igreja neste mundo tem necessidades peculiares, próprias, de cada um é diferente. Não tem como dizer assim, não, a igreja é tudo igual. A gente sempre fala isso, né? Igreja é tudo igual. Tem sempre um pastor, tem sempre a igreja, tem sempre o culto, tem sempre gente de oração, tem sempre gente que não ora, tem sempre gente que visita, tem sempre gente que vai, sempre gente que evangeliza. Igreja é tudo igual. É e não é. Porque cada igreja tem uma necessidade diferente, especial, porque está num contexto diferente, tem uma história diferente, formada por famílias diferentes, e por isso mesmo há uma necessidade de Jesus se identificar de forma diferente para cada uma das igrejas. A outra questão é que em todas as igrejas, as 7 cartas, nós vamos ter sempre uma admoestação e ou uma promessa. Por que eu estou dizendo e ou? Porque algumas igrejas, como a que a gente vai ver hoje à noite, Esmirna, não tem admoestação. A admoestação é como se fosse aquela bronca de amor, sabe como é que é? Aquela sacudida que dá quando você ama alguém. É uma admoestação, é uma sacudida de amor. Não é
de raiva, não é de briga, mas é de, acorda meu filho, vamos, né? Vamos que você vai chegar atrasado no trabalho e vai perder emprego. Isso é uma admoestação, ok? Então há igrejas nessas 7 que vai ter promessa e admoestação, e algumas só vão ter promessas e outras só vão ter admoestação, ok? Então, bom, por mais que essas 7 igrejas estejam aqui em pauta, a pergunta é, por que só essas 7? Porque havia outras igrejas na época, e por que só essas 7 são mencionadas? Porque só essas 7 são trazidas aqui, se existiam outras igrejas que também poderiam ser escritas, por que Jesus escolhe essas 7 igrejas para falar, e essas ficam aí tão famosas como a gente conhece até hoje? Algumas coisas que a gente pode pegar. Primeiro, talvez para fortalecer o número 7. O número 7 era um número muito forte na questão da perfeição, alguma coisa completa, perfeita. Por isso os 7 castiçais, os 7 candelabros, né? Por isso as 7 estrelas, por isso as 7 igrejas. 7 é um número muito forte na literatura apocalíptica. Então, nos apocalipses de uma forma geral, toda vez que você viu o número 7 sendo repetido, queria dizer que há uma perfeição naquilo que se está dizendo. E aí, alguns vão dizer o seguinte, olha, se você olha o mapa das igrejas, no mapa mesmo, lá na Turquia, você vai perceber que elas fazem uma espécie de um círculo. Se você pega cada igreja lá do Apocalipse, e dessas 7, e vai fazendo uma estrelinha em cada uma delas, olha o mapa, parece que é um círculo. A ideia de completude, a ideia de perfeição, a ideia de que está sendo falado para a igreja toda. Parece que cada igreja do mundo, em todas as épocas, tem um pouquinho dessas 7. E essas 7, talvez hoje, nosso maior peso seja, não, nós hoje somos mais parecidos com Éfeso, amanhã seremos mais parecidos com Esmirna, depois de amanhã seremos mais parecidos com Filadélfia. Parece que a gente na história vai vivendo essas alternâncias de acordo com essas necessidades. Bom, o 7... Ele vai de Jesus para as suas igrejas aqui, de todos os lugares, em todos os tempos, e a primeira delas é a igreja em Éfeso. Como é que era a igreja em Éfeso? Que cidade era essa? Como que ela era feita? Como ela era formada? Meus irmãos, Éfeso era uma cidade extremamente rica, uma cidade próspera, uma cidade formosa, famosa. Muita gente queria ir para Éfeso. Éfeso era uma cidade cobiçada, não era uma cidade qualquer, era uma cidade que era relevante ali, onde as pessoas passavam, sabiam onde ficava Éfeso. Como é que você vai fazer alguma coisa? Olha, você vai, e na época não tinha posto piranga, né? Então, ao invés de ir no posto piranga, eu falava, depois quando você chegar em Éfeso, aí você vai para a direita. Você chegando em Éfeso, vai achar o que você quer. Em Éfeso tinha tudo. Em Éfeso nós encontrávamos tudo naquela época. Era uma cidade acessível pelo mar e pela terra, que era algo muito forte, muito importante comercialmente falando, tanto no mar quanto pela terra. As pessoas chegavam e saíam de Éfeso. Era um centro comercial na Ásia. Essa cidade também era famosa porque muitos deuses, muitos tipos de deuses eram adorados em Éfeso. O culto pagão era livre, mas o culto ao imperador era obrigatório. O camarada podia adorar qualquer divindade que ele quisesse, mas ele era obrigado a adorar o imperador. O imperador havia um culto ao imperador. Os cristãos, obviamente, faziam o quê? Adoravam a Deus, adoravam a Jesus Cristo, mas não adoravam o imperador. E isso gerou muito problema. Muitos que se converteram em Éfeso, meus irmãos, ficaram pobres. Aí, teologia da prosperidade. Vá ler Éfeso. Você que está aqui para ficar rico, não, vou entregar minha vida a Jesus e vou ficar rico. Leia Éfeso. Pode ser que Deus te torne alguém milionário, como Abraão, como Salomão, como outros homens e mulheres da Bíblia aí, que foram milionários e que fizeram projetos missionários e abençoaram muitas vidas. Eu conheço gente que tem assim muito recurso e que abençoa muita gente, muitos missionários, sustenta, abençoa. Amém. Que Deus prospere cada vez mais. Mas não é uma questão assim de que entreguei a vida a Jesus, agora pronto, não tem mais problema. Não, pelo contrário, naquela época em Éfeso, muitas pessoas que entregaram a vida a Jesus perderam seus empregos ou tiveram os seus comércios fechados. O império chegava lá e fala, fecha. Mais nada, mas eu investi, mas eu tenho calção para pegar, não tem nada, perde tudo.
E era assim que funcionava. Muitos cristãos ficaram na miséria, jogados na rua, sem casa, sem trabalho, com a sua família inteira, para passar fome. Bom, nessa época a igreja pôde manifestar algo muito interessante, que foi o amor. Porque os cristãos que tinham mais condições faziam o quê? Acolhiam os que não tinham condições, abençoavam aqueles que não tinham condições, que não tinham comida, roupa, casa, e ali a igreja foi crescendo. A igreja em Éfeso foi fundamentada numa relação de amor. A base da igreja em Éfeso foi o amor. João está escrevendo aqui, meus irmãos, 40 anos depois da fundação da igreja em Éfeso. Percebam isso. A Éfeso era essa cidade, a igreja é organizada. João está escrevendo 40 anos depois de organização dessa igreja. Uma igreja que agora havia perdido o foco, uma igreja que havia perdido o rumo, uma igreja que 40 anos depois de viver toda essa maravilha do reino de Deus, do amor, da ajuda, do crescimento e tal, agora tinha perdido o foco, estava se espalhando. E eles recebem a palavra de Deus com muito entusiasmo, mas agora há uma espécie de ceticismo. Eles aprenderam a viver para o Senhor, mas parece que agora apenas vivem para si mesmos e seus interesses. Eles esqueceram de algo fundamental que deve existir, que é o amor. Em muitos lugares hoje no mundo, o cristianismo tem tido dificuldades de crescimento porque os cristãos não têm vivido uma única situação, uma única coisa que Jesus mandou fazer. Ele disse, ide por todo mundo, fazei discípulos por todas as nações e tal. Mas ele falou uma coisa assim, amem ao seu próximo como a ti mesmo. E uma crítica muito forte que se tem aos cristãos, por exemplo, no Oriente Médio, em outros lugares, é que os cristãos não amam. O amor não faz parte dos cristãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você imagina se daqui a pouco nós cristãos aqui no Brasil começarmos a ser acusados, aliás, já somos. Se justa ou injustamente, não vamos entrar na questão, mas já somos. Somos acusados de falta de amor. E aí, pessoas misturam falta de amor com disciplina, porque a Bíblia diz que o Senhor ama a quem o Senhor disciplina a quem Ele ama, ou seja, a disciplina é uma expressão de amor, porque quem não se importa e quem não ama, não disciplina, mas quem ama, disciplina, e quem disciplina é porque ama, entenda isso. O amor precisa voltar. Em primeiro lugar, o texto bíblico nos ensina que o amor precisa voltar porque Jesus se importa, Jesus se importa, diz a Bíblia no versículos de 1 ao 3, Jesus dizendo, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sei quem é você, eu conheço tuas obras, meu filho. Porque às vezes nós temos uma falsa noção de que a gente consegue esconder as coisas de Deus. E não conseguimos. Lembra de Adão e Eva? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando o pecado entrou no mundo? Primeira coisa que eles fizeram? Tentaram fazer o quê? Se esconder. Tentaram se esconder. E adiantou alguma coisa? Não adiantou. Eu fico imaginando a coisa mais, como é que eu vou dizer isso de uma forma mais tranquila, né? A coisa mais tosca, mais engraçada, não sei, mais infantil de todas, era Adão e Eva escondidos no meio do mato, Deus olhando e vendo os dois, obviamente, falando assim, Adão, onde você está? Já viu criança, quando vai brincar de pique-esconde, se esconde atrás da cortina com o pé para fora, né? Eu não estou aqui. E o pai fica ali assim, né? Onde é que você está, fulano? O avô então adora essas coisas, né? A avó, ela lá, denunciou. Ela, o avô adora esse negócio, onde é que você está? Eu não estou aqui não. Então vou procurar na cozinha. Sabe, o pai sabe, o avô sabe onde está o filho ou o neto. Deus sabe onde nós estamos.
Então por que a gente tem uma tendência de querer se esconder de Deus? Não dá. Jesus diz, eu conheço vocês. Então, diante disso, diante de que Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, do avesso, Deus ele sabe a nossa intenção do coração, conhece o passado, o presente e até o futuro. Por que a gente às vezes quer esconder de Deus alguma coisa? Diante disso, é melhor dizer assim, Senhor, Tu me sondas e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelas veredas da justiça. Foi o que o salmista disse no Salmo 139. Sabe, é se render ao Senhor. Jesus, ele nos conhece completamente, pelo que a gente tem feito, ele sabe se a gente tem trabalhado ou não para o Senhor, ele sabe se a gente tem amado ou não o Senhor, ele conhece a gente completamente naquilo que a gente espera ser. Deus conhece as nossas ambições, e ambição aqui, vamos separar aquela ambição ruim, que é aquela ambição, como é que se fala, pragmática, aquela ambição que passa por cima dos outros, aquela ambição perversa. Não é esse tipo de ambição, mas a ambição de querer melhorar, de querer crescer, isso não é problema. Não, esse ano eu vou trabalhar mais, esse ano eu vou conseguir, eu vou estudar, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou conquistar aquilo. Isso não é pecado, não. É uma ambição, vamos dizer assim, boa. Então veja bem, Deus conhece a nossa ambição, Deus sabe a nossa intenção. Outra coisa que Jesus conhece é o que pensamos que podemos fazer. Jesus conhece a nossa arrogância. Jesus conhece a nossa arrogância. Ele sabe quando a gente é pretensioso, quando a gente é arrogante. Ele sabe quando a gente é pedante, quando a gente quer fazer um negócio só para mostrar para o outro que a gente pode. Porque tem muita coisa que a gente pode fazer, mas não deve. Tem muita coisa que a gente sabe. Tem gente que fala assim, mas se eu pegasse isso aqui, falar, mas não faça, porque o prejuízo disso vai ser tão grande. O prejuízo para juntar, é igual aquela questão assim, está com raiva, você pega um travesseiro de plumas na frente do ventilador, no Maracanã, e espalha aquilo tudo, você está com raiva. Aí depois passa a raiva, você volta assim, me arrependi desse negócio, vai catar as plumas agora. Você vai conseguir alguma coisa, mas vai conseguir catar tudo de volta? Não vai. Então há coisas que nós fazemos que não voltam atrás, que não são capazes de serem voltadas atrás por nós mesmos. Só o Senhor pode fazer. E o Senhor é capaz de transformar aquilo que é ruim em coisa boa. Jesus conhece também o nosso caráter, quem nós somos de verdade, não quando a gente está num palco ou no público querendo ser aplaudido ou vaiado, com medo de ser avaiado e querendo ser aplaudido, não. Deus conhece a gente no nosso íntimo. Deus sabe como a gente é no nosso íntimo, como quando está só a gente, Deus sabe quem a gente é. Jesus sabe de tudo. E essa é uma preocupação que eu sempre tive. Eu vou dizer para você que muitas coisas, em alguns momentos na minha adolescência, juventude, e até mesmo na idade adulta já, muitas coisas, eu sempre lembro, Jesus sabe tudo. Jesus sabe onde eu estou. Esse negócio de GPS é coisa nova para a gente, mas para Jesus, Ele já sabe há muito tempo, Ele sabe aonde está cada um, para onde foi, o roteiro de cada um. Hoje tem uns aplicativos que você usa no celular, e no final do dia você fala assim, deixa eu ver como é que foi minha rota hoje. Aí você vai ver lá, todo o trajeto que você fez, aonde foi, onde parou, tudo. E Jesus já sabe disso há muito tempo, e Ele sabe disso de todos nós juntos. Então veja bem, alguns podem se sentir ameaçados com isso. Jesus sabe onde é que eu estou, e eu fico acuado, eu me sinto ameaçado. Mas isso aí é para quem está brincando de ser crente, está brincando de fé. Agora, para quem é fiel a Deus, se sente confortado, porque Deus conhece, Deus sabe onde eu estou. Jesus me conhece. Se eu estou onde eu deveria estar, amém, glória a Deus. Se eu estou onde não deveria estar, eu tenho que sair dali. Por que eu vou continuar ali, naquela situação, naquele lugar, se eu sei que aquilo entristece o coração de Deus e que aquilo não é de Deus? Com Jesus não há, de forma alguma, morte no amor. O amor sobrevive, ele vive, porque Jesus se importa com a gente. O amor precisa voltar. Segundo lugar, o amor precisa voltar porque há uma segunda chance.
Olha só o que diz o versículo 4 e versículo 5. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Você deixou o primeiro amor, abandonou o primeiro amor. A igreja em Éfeso perdeu, esqueceu o amor. Meus irmãos, se nós lermos quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15, versículo 16, é a mesma igreja. Só que João está escrevendo 40 anos depois. Então, quando Paulo escreve para aquela igreja, logo no seu início, no seu primeiro ano de organização ali, olha o que Paulo escreve em Efésios 1, 15 e 16. Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Qual era a maior marca da igreja em Éfeso? O amor. A igreja do amor esqueceu de amar. Ao longo das décadas, ela foi esquecendo de amar. A motivação maior foi deixada em segundo plano. Aquilo que era acessório começou a ser o principal. Aquilo que era periférico se tornou central. E na verdade o central é o amor. Perceba que após o elogio, nos versículos 2 e 3, porque há um elogio, né? E logo depois vem a repreensão, nesse versículo 4 e 5. Deixaste o primeiro amor. E deixar aqui o primeiro amor, essa palavra deixar, é a palavra que dá origem à nossa palavra em português de divórcio. Ou seja, deixar aqui o primeiro amor significava se divorciar dele, se esquecer dele, romper com ele. Aquela igreja ainda estava comprometida com a obra de Jesus, ainda estava comprometida com a obra de Deus. Eles estavam fazendo a obra do Senhor, mas estavam divorciados da verdadeira adoração ao Senhor. Por isso a palavra de Jesus diretamente vem dizendo o seguinte: lembra-te, arrepende-te e pratica. Sem arrependimento verdadeiro, sem lembrar do que aconteceu, sem arrependimento e sem praticar, não há nova vida. A nova vida em Cristo é nesse ponto que ela é marcante. Você hoje consegue, e aí vamos fazer um exercício mental aqui, você consegue lembrar de algo que você fez que ofendeu ao Senhor? Alguma coisa que você fez que desagradou o coração de Deus? Alguma coisa que você fez que desagradou ou machucou o coração de Jesus? Pensa aí. Não precisa falar não, só pensa. Aí agora o segundo passo: arrepende-te. Arrependimento é metanoia, transformação. Eu estou indo para lá, agora eu estou indo para cá. É essa ideia de que não vou insistir naquilo que não é de Deus, eu vou para onde Deus está mostrando, porque Deus está corrigindo. E aí, por fim, pratica isso agora, porque aquilo que eu já falei da sinestesia, né? Que é aquela pessoa que tem que ouvir, ler, sentir o cheiro, paladar, tudo, e fazer, para aprender. Eu sou meio assim, né? Então eu tenho que fazer, usar todos os sentidos possíveis para poder conseguir aprender. Então o que nós estamos falando é o seguinte: vida cristã não se aprende na teoria, vida cristã não se aprende ao ler um livro. É bom ler o livro, é bom conhecimento, mas lembra, arrepende-te e pratica. A prática do amor cristão é que faz realmente a diferença. Há aqui uma progressão espiritual, meus irmãos. Só pratica a palavra de Deus quem se arrepende e quem aprende. Aproveite a chance que Deus está oferecendo, e o amor, ele viverá. E por fim, o amor precisa voltar, porque a vitória está chegando. Versículo 7: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha só que coisa interessante acontece aqui. Ao vencedor, em algumas versões está assim: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa
de comer, perdão, o direito de comer da árvore da vida. Entenda que ao que se mantiver fiel, não é aquele que oscila, não é aquele que se contamina o tempo todo, e se em algum momento na vida, e vai acontecer, da gente se contaminar com alguma coisa, às vezes a gente se contamina com pessoas, às vezes a gente se contamina com coisas, às vezes a gente se contamina com palavras, às vezes a gente se contamina com pensamentos, às vezes a gente se contamina com atitudes. Se houve alguma contaminação, Senhor, lembra lá de 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Deus perdoa, Jesus limpa o negócio. É impressionante, Jesus limpa a gente e a gente continua. Agora, aquele que se mantiver fiel, aquele que se mantiver constante, não oscilante. A semana passada na classe lá de integração, quando estávamos ministrando a aula sobre salvação, falávamos sobre a questão da santificação, que é o processo da vida. E aí muita gente fala assim, pastor, mas as nossas vidas têm sempre altos e baixos. E é verdade. Há momento que a gente está na fé, na crista da fé, e explodindo, pode vir o que for, que a gente está ali, nada nos vencerá. Mas tem momentos que a gente está fraco, fragilizado, a gente está aqui no vale, e nesse momento, às vezes, uma pedrinha, uma gotinha faz uma diferença enorme na nossa vida. A grande diferença é que aquele que não tem Jesus também vive oscilando. Só que a oscilação dele é assim, é na mesma direção. A oscilação daquele que tem Jesus no coração, a oscilação é assim, é sempre para cima. Ao ponto de o momento mais baixo em algum momento que vivemos é mais alto do que algum momento que já vivemos no passado. É esse tipo de maturidade que nós precisamos buscar na presença de Deus. Aquele que se mantiver fiel, o vencedor. Não é o vencedor aqui que é aquele que só cruzou a linha de chegada, mas aquele que se manteve no ritmo. Se manter no ritmo. Se a gente vai lembrar aí, por exemplo, de uma corrida, né? Seja ela, talvez não a de 100 metros, mas também, porque o camarada que tem uma corrida de 100 metros, que é curta, se ele partir atrás, ele não chega, ele já tem que manter o ritmo à frente. Agora, quem vai correr maratona, e temos alguns corredores aqui na igreja, né, irmão Renato? Alguns corredores aqui na igreja, que vão correr, como é que faz? Você não pode ficar, dispara, aí dá uma paradinha, pega a cadeira, senta, relaxa, aí dá uma disparada, senta, relaxa. Você conhece aquela fábula da lebre e da tartaruga, né? Às vezes a gente quer ser lebre, a gente quer correr porque eu posso, então eu corro, eu chego na frente a hora que eu quiser. Aí quando vai ver, perdeu a corrida, porque a tartaruga, ela foi o quê? Devagar e sempre. Eu não estou dizendo para a gente ser devagar não, tá? Mas eu estou dizendo para a gente ser sempre, que a gente vá no ritmo. A vida cristã, ela precisa de uma cadência, de um ritmo. A gente não pode ficar marcando passo aqui sem andar. Quem é militar, muitas vezes tem aquele momento da formação, né, que vai e o camarada vem marchando, aí para e fica marcando o passo ali, parado, né, sem andar, como se estivesse marchando, mas está parado. Nós não podemos parar, precisamos avançar sempre com Jesus. A palavra de Deus diz, ao vencedor eu vou dar de comer da árvore da vida. E aqui, impressionante, que lá no Apocalipse, João está voltando à origem de tudo. Lembra quando Deus cria o ser humano? Ainda não havia morte. A morte ainda não havia entrado na história. E eles comiam todos os dias da árvore da vida. Eu entendo teologicamente que essa árvore da vida é um símbolo da própria proximidade com Deus, de não haver separação, e que isso me garante a vida eterna. A vida eterna não está em nós mesmos, está em Deus. Se eu estou em Cristo, se eu sou em Jesus, eu sou nova criatura e tenho vida eterna. Se eu me afasto, se há um abismo, a morte passa a acontecer. O que o João está dizendo aqui no Apocalipse é, olha, volta ao início de tudo, lembra da figura da criação, da árvore da vida, a árvore que traz a eternidade. Ao vencedor, eu vou deixar você comer da árvore da vida. Ou seja, há uma promessa na igreja de Éfeso, que se eles mantivessem fiéis no amor, eles teriam a vida eterna garantida. O que foi espiritualmente perdido
só pode ser recuperado se for pelo amor através de Jesus Cristo. Talvez hoje nós precisamos lembrar de que o amor é um sobrevivente, lembrar de que amor e disciplina são um binômio que precisam estar sempre sendo abordados, lembrar que Jesus se importa com a gente, mesmo quando ninguém mais se importa, Jesus se importa, que Ele te dá uma nova chance, Jesus dá a segunda chance, terceira chance, Jesus vai de novo com você, Ele não desiste de você, e Jesus garante a vitória, e aquele que é vencedor com Jesus, tem direito à árvore da vida. Essa é a primeira igreja, Éfeso, a primeira das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje à noite, vamos falar sobre Esmirna, mas nesse momento eu queria pedir a você que fechasse os seus olhos e que pudéssemos refletir sobre a igreja em Éfeso. Cada uma dessas igrejas, como nós dissemos, tem pelo menos alguns elementos que tem a ver com a gente, que tem a ver comigo, que tem a ver com você. Alguns elementos que precisam ser trazidos e refletidos. A igreja em Éfeso era uma igreja que trabalhava, que fazia, que produzia, mas que perdeu o foco da sua existência. Não adianta sermos como Éfeso. 4 décadas depois da sua organização, ela havia perdido o rumo. E aí Jesus vem e diz assim: volta ao início de tudo, volta ao primeiro amor. Quantos de nós, quando entregamos a vida a Jesus, queremos compartilhar do amor de Jesus com todo mundo? A gente quer trazer a nossa família para Jesus, a gente quer trazer os amigos para Jesus, a gente quer viver uma vida diferente, a gente aproveita todas as oportunidades que a gente tem para dizer que Jesus mudou a nossa vida. Mas aí vai passando o tempo, e com o passar do tempo, a gente vai se acomodando, e às vezes um parente nosso, um irmão, pai, mãe, ou filho, ou filha, que ainda não conhece a Jesus, a gente meio que, parece que deixa assim, não, eu deixo para depois a gente vai vendo. Parece que algumas coisas que eram para nós urgentes, hoje já não são. O que a igreja em Éfeso nos ensina é: não vamos deixar isso cair agora não. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Então volta ao primeiro amor. Volta ao início. Deixa Deus tratar. Deixa Deus agir. Nós temos um novo ano para colocarmos isso em prática. Senhor, perdoa, Pai, tudo que 2018 nós fizemos que não agradou o seu coração, tudo que nós fizemos que nos afastou de Ti, que nos afastou do nosso primeiro amor com Jesus. E que agora, Pai, possamos viver um novo momento. Que vivamos, ó Deus, um resgate do primeiro amor. Que o Senhor venha cuidar da gente, que o Senhor venha cuidar das nossas casas, nossas famílias, da Tua igreja. Dá-nos a visão, ó Deus, não apenas teórica, mas na prática do amor. O Senhor nos dá uma segunda chance, Pai. Até mesmo uma terceira ou quarta chance, o Senhor não desiste de nós. E nós queremos ser vencedores, porque essa é uma promessa que está sobre a sua igreja hoje, Pai. Mantenha os seus olhos fechados em oração. Eu não sei se há hoje alguém que deseja colocar a sua vida diante do Senhor. Alguém que deseja dizer: Senhor, esse ano eu quero voltar ao primeiro amor, eu não quero mais viver um amor mais ou menos, eu não quero viver um compromisso mais ou menos,
Eu quero me entregar por completo ao Senhor. Então fique em pé no seu lugar nesse momento. Que esse ano de 2019 seja um tempo de plenitude na presença de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Cada um que está se colocando em pé. Há novos desafios que Deus tem para a sua vida. Saiba disso. Talvez na sua casa você diga, mas é sempre a mesma coisa. Não será, porque Deus está contigo. Então levante, se coloque em pé e diga, Senhor, aqui está a minha vida, Pai. Talvez no trabalho, talvez na igreja mesmo. Não quero mais trabalhar na igreja por trabalhar, porque eu estou acostumado a trabalhar. Não, eu quero servir ao Senhor, servindo lá fora, servindo aqui dentro, servindo ao Senhor de todas as formas possíveis. Coloca diante de Deus a sua vida, deixa Deus tratar as feridas, deixa Deus tratar a mente, o coração, as palavras, elas são de Deus. Peça hoje sabedoria, Senhor, me dá sabedoria para o ano de 2019, que eu seja uma mulher mais sábia, que eu seja um homem mais sábio, que eu seja um jovem, um adolescente comprometido com os valores do reino. Esse mundo está o tempo todo numa pressão grande demais para levar você para o inferno, saiba disso, mas em nome de Jesus, a sua vida está com Cristo. Muitos homens hoje, homens de Deus, mas que têm vacilado em situações básicas, como a pornografia que entrou na sua vida, meu irmão. Muitos homens hoje casados, que precisam de Jesus, e Jesus pode te dar nova vida. Volta ao primeiro amor hoje, em nome de Jesus. Mulheres que estão distantes emocionalmente dos seus esposos. Muitas vezes a tecnologia é bênção, mas muitas vezes ela tem afastado as famílias. Então hoje, em nome de Jesus, aproxime, volte. A gente sofre tanto, e o nosso perigo é nos tornarmos apáticos, e isso vai fazendo mal para a gente. Coloca diante de Deus a sua vida hoje. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não sei se é possível, Natan, a gente cantar essa canção. Marquinhos, obrigado. E se você puder, fique em pé, vamos ficar todos em pé nesse instante. E vamos cantar e vamos louvar ao Senhor com esta canção. É uma canção antiga, mas que ainda fala muito ao nosso coração, baseada nesse texto bíblico da carta à igreja em Éfeso. Então louve ao Senhor. Se você souber